Boa noite novamente, pessoal. Vamos iniciar a sessão. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos que estão investindo tempo, investindo em conhecimento, investindo em conhecer mais sobre o mundo do Business Intelligence, do BI aí, e do ClickView hoje. Meu nome é Wagner e vamos começar o nosso 8º webseminário sobre introdução ao set análises, análise de conjuntos no ClickView. Bom, esse assunto é um assunto muito bacana, se tratando do mundo ClickView, porque quando você quer desenvolver, você quer partir para aplicações com alto poder de análise, não tem como, para aplicações dessa do ClickView, fugir do set análises. E aqui a gente vai falar um pouquinho de como começar a trabalhar, uma introdução, né, como diz, sobre set análises. Tá ok? Bom, para iniciar a sessão, eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta, aqui o GoToMeeting que a gente está usando. Então, aqui a gente tem as setas ali para ocultar, para maximizar a apresentação e também para inserir questões e comentários. Continuando, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente vai falar rapidamente sobre a Enquest, né, o que é a Enquest, por que, né, a Enquest que está promovendo já estamos no 8º webseminário, e para a gente o webseminário é algo muito interessante, a gente vai falar rapidamente da gente, vamos comentar sobre o ClickView, o que é o ClickView, a ferramenta, né, e por que dentro do ClickView a gente utiliza o set análise. Então, quais problemas surgem dentro do ClickView que a gente vai utilizar o set análise? Então, as aplicações aqui, a parte conceitual que vai ser bem rápida, porque o grande tempo, a grande parte dessa hora a gente vai gastar na prática. Ok? Então, esse é o roteiro de hoje, de forma bem rápida, porque a prática que a gente sabe que é o mais bacana é onde a gente vai gastar mais tempo. Continuando sobre a Enquest, eu sou aqui o Wagner Assis, sou responsável aqui pela área de relacionamento, né, sou responsável pelas áreas de marketing, comercial e vendas. Então, eu fico nesse guarda-chuva aí. O Vinícius Siqueira é o nosso responsável pelo desenvolvimento, nosso especialista em ClickView. Ele ministra treinamentos, está à frente dos projetos aí maiores de ClickView e tocando a parte técnica, ok? Então vamos lá, a Enquest. A Enquest é uma empresa de inteligência e tecnologia. A gente é uma empresa que ajuda as empresas a resolver seus problemas com informação. Então, hoje as empresas cada vez têm mais informação, cada vez tem múltiplos sistemas que não se conversam. Então a Enquest está aí para resolver esse problema, organizar, otimizar, consolidar essa informação e apresentar essa informação da maneira mais rápida, inteligente e eficiente possível, fazendo com que os gestores, diretoria, quem precisa trabalhar com informação, tenha a informação da melhor maneira possível. Para isso, a gente trabalha com algumas ferramentas e tecnologias de Business Intelligence. Uma delas é o ClickView, que a gente vai ter aqui hoje. A gente trabalha com outra ferramenta chamada Yellowfin e também trabalha com o BI como serviço, levando o BI, levando essa eficiência, essa tecnologia para quem não quer investir em licenciamento. E dentro desse guarda-chuva a gente faz o desenvolvimento do projeto, licenciamento e o treinamento dentro dessas ferramentas. Então, é isso que é Enquest, é isso que a gente faz. A nossa paixão é resolver problemas de informação e tecnologia para as empresas. Seguindo, então, vamos iniciar esse webseminário agora com a parte, o que interessa. O webseminário é muito bacana para a Enquest, porque é uma maneira de a gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento do universo de BI e apresentar problemas e situações que a tecnologia e análise de dados podem resolver. Então, a gente, como empresa especialista de BI, especialista de tecnologia, é nosso papel estar aqui apresentar isso para vocês. Muito obrigado novamente pela presença. Agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, que vai tocar esse webseminário. Boa noite, pessoal. Obrigado pelas palavras aí, pela introdução, por já contar para todo mundo aí qual a expectativa, tudo que a gente vai abordar e tudo que a gente vai conhecer.
relativo ao ClickView hoje, um assunto bastante técnico, acho que o mais avançado entre todos os web seminários que a Inquest já organizou. A nossa grande preocupação, quando a gente estava pensando em como apresentar a análise de conjunto para vocês, foi o seguinte: nem todo mundo tem a experiência de anos e anos desenvolvendo no ClickView para já saber em que situações a análise de conjuntos é a solução mais adequada para resolver alguns problemas. Então, nossa intenção aqui, primeiramente, é fazer uma atualização, todo mundo, sobre como o ClickView trabalha, para a gente entender mais ou menos em que situações a gente vai ter dificuldades e como o Set Analysis pode nos ajudar nessas situações. O primeiro passo para a gente é reconhecer como que o ClickView funciona. Legal, acho que todo mundo está vendo a mesma coisa. Aqui é um exemplo muito simplista, mas a ideia mesmo é reforçar o conceito. Isso é exatamente o que a gente tem dentro de uma aplicação do ClickView. A gente tem diferentes dados, aqui eu tenho laranjas, abacaxis, morangos, que representam vendas, vendedores, filiais. Então, todos esses dados, quando você carrega para dentro do ClickView, o que acontece? Eles se tornam conjuntos diferentes de informações. E aí o mecanismo que a gente tem para trabalhar com essas informações e com esses conjuntos são os filtros, que está representado aí. Então, os filtros permitem que a gente cruze, que a gente segmente, que a gente possa enxergar somente a parte da informação que a gente quer para chegar às conclusões e descobrir o que a gente quer ver dentro da nossa empresa. A simulação que a gente está fazendo aí é a seguinte: eu estou lá com o meu universo de informações, então tenho laranjas de um lado, tenho os abacaxis. O que acontece quando eu filtrar por um abacaxi? Então, imaginando que o abacaxi é um campo que eu tenho lá dentro da minha aplicação de ClickView. Funcione o abacaxi como um filtro. E o que o ClickView faz quando eu filtro por algum valor? É considerar o restante das informações. Então, nesse momento em que eu aplico o filtro, o ClickView é como se ele tivesse todo o meu universo de dados, e ele despreza todo o restante que não tem relação com o filtro que eu apliquei. Essa é a mágica do ClickView, essa associação entre todas as informações que permite que a gente faça a descoberta e não tenha limites nas perguntas que faz para o ClickView. Mas, por um outro lado, quando você faz um filtro, você está descartando as demais informações que você tem dentro da sua aplicação. E no momento que você tira o filtro, você volta a enxergar todo mundo. Então, esse é basicamente como o ClickView trabalha. E aí o que a gente está perguntando aqui é, quando que essa forma, esse benefício, essa facilidade do ClickView se torna um problema? Quando que essa associação entre todas as informações, que é um ponto muito forte do ClickView, se torna uma dificuldade para quem está construindo uma aplicação? E aí a ideia é a seguinte: quando a gente tem a mesma informação, a gente trabalhando os mesmos dados daquele exemplo anterior, e aí a brincadeira que a gente está fazendo é quando que essa facilidade se torna uma armadilha? A gente dividiu os nossos abacaxis aqui entre 2012 e 2013. Então, eu vendi 2 abacaxis no ano de 2012, e ele mostra lá na minha conta 2 unidades, e eu estou vendo que eu vendi 4 abacaxis no ano de 2013. 4 unidades, 200%. Eu dobrei a minha venda de abacaxis de um ano para o outro. E aí a brincadeira que a gente vai fazer é, se ao invés de eu filtrar por uma categoria de produto, né, por abacaxi, se eu filtrar por data, o que pode acontecer? E aí a próxima tela mostra exatamente isso para a gente. Eu estou aplicando um filtro lá do ano de 2013, e aí o que acontece? Todos os dados que não têm relação com 2013, o ClickView despreza, ou ele está excluindo essas informações. Então, eu não enxergo mais aqueles abacaxis, mas por um outro lado, as minhas contas pararam de funcionar, ou não tem os dados que eu precisava para elas serem concluídas. Então, aqui em 2012 eu tenho 0 unidades, e o meu cálculo do percentual deixou de funcionar. Então, em algumas situações, a gente tem que pensar que o filtro e a interação com o usuário não deve limitar os benefícios que ele pode alcançar. Então,
Eu não posso fazer com que um filtro em que ele está aplicando para tentar chegar a um resultado, a um cenário ideal, faça com que as contas ou algumas métricas deixem de funcionar ou não estejam da forma adequada. Então, nessa situação, a gente tem um problema muito claro, em que a aplicação de um filtro pode excluir informações que eu preciso para fazer a minha conta. Basicamente, essa é a situação de problema que a gente vai solucionar utilizando o set análise. Então, seguindo aqui, quais são os problemas e com o que a análise de conjunto pode nos ajudar? Definindo quais dados devem ser considerados nos cálculos. Ou seja, independente do que esteja sendo selecionado, eu quero definir qual é o meu universo de informação, quais são os conjuntos que devem ser considerados ao fazer um cálculo. Independente do que está sendo executado na minha aplicação, eu quero garantir que aquele número vai ser consistente, que eu estou apresentando a informação correta. O segundo ponto importante, eu posso desconsiderar seleções do usuário. Então, eu posso fazer com que a aplicação de um filtro não tenha impacto ou não mude a forma como um cálculo está sendo feito. E aí a gente garante que a gente tem a aplicação sempre muito consistente. Da mesma forma, eu posso interagir com a seleção do usuário. Então, eu posso ter como base a seleção dele e não simplesmente só como um filtro. Eu posso também fazer, e aqui eu considero o ponto-chave, comparações. Acho que o set análises, a aplicação mais clara e a maior quantidade de uso dele é sempre quando você está fazendo comparações. No momento em que você precisa fazer esse tipo de situação, muito comumente você vai ter que recorrer à análise de conjunto. Aqui é um exemplo muito claro e muito simples, mas só para ilustrar, eu tenho um gráfico comparativo entre 2009 e 2010. E aí, o que pode acontecer e por que eu posso precisar de um recurso como análise de conjuntos para criar um gráfico simples como esse? Bom, eu sei que no ClickView, se eu selecionar um filtro, por exemplo, 2010, uma dessas linhas vai desaparecer. E eu não quero que ela desapareça. Então, a análise de conjuntos pode me ajudar a forçar essa informação a estar sempre evidente, sempre sendo apresentada no gráfico. Esse é um ponto. Ou, eu posso dizer assim, não quero que o usuário selecione quais anos devem ser apresentados, mas quando ele selecionar um ano, por exemplo, se ele selecionar 2010, ele vai mostrar uma linha para 2010 e automaticamente vai descobrir qual é o ano anterior ao filtro dele e colocar uma linha para comparação. Exatamente esse raciocínio é o que a gente vai aplicar no nosso exercício. Então, ao final do nosso seminário, da nossa parte prática que a gente já vai iniciar, a ideia vai ser essa. A gente vai explorar a parte um pouco mais básica, mas a gente vai construir uma aplicação que faz isso. Se eu filtrar um ano, ela me mostra os valores referentes a esse ano e faz um comparativo com o ano anterior. Se eu mudo esse ano no meu filtro, automaticamente eu já recalculo qual é o ano anterior e apresento a comparação. Então eu faço uma análise mais dinâmica aí, que você não consegue fazer sem análise de conjuntos. Acho que com isso a gente consegue, de uma forma muito rápida, um overview mesmo só do que pode ser feito com análise de conjuntos, para a gente ter o conceito na cabeça, e aí a gente pode partir para a parte prática. Queria lembrar vocês que o nosso time todo está aqui preparado, a postos, interagindo com quem já está enviando questões. Peço para que ninguém, embora a gente vá ter minutos de dúvidas ao final do nosso seminário, para que vocês sintam-se à vontade e em qualquer momento podem enviar as questões para a gente, dúvidas, comentários, sugestões, que o pessoal vai pegando aqui e aí, ao final eu respondo o que for possível, alguma dúvida, alguma coisa que a gente queira criar, a gente faz junto, enfim, vamos tornar isso aqui um canal de comunicação e que vocês possam também enviar as coisas para a gente. Bom, vamos para o que interessa então. Eu vou trocar aqui a minha tela e vou abrir a minha aplicação no ClickView. Deixa eu só aguardar para ver se já está aparecendo aí.
Imagino que todo mundo já está vendo a mesma tela que eu. Então, aqui eu tenho uma aplicação ClickView em branco. Eu só coloquei algumas imagens aí já para adiantar o trabalho, mas a minha aplicação está em branco. Qual foi a única coisa que eu fiz? Estou entrando aqui no meu script. Eu fiz a carga de dados referente a 3 anos. Então, coloquei, usando o mesmo exemplo bem simples que a gente viu nos slides ali de frutas, coloquei vendas para 3 anos, 2011, 12 e 2013. Só para a gente ter uma massa aqui para poder brincar. E aí eu vou fazer uma sonzinha só para eu ter as informações que preciso de construir meus gráficos. Então eu vou ler o meu campo data. Eu vou precisar do campo mês, que ainda não existe, então eu vou pegar aqui mês da minha data. Eu vou chamar de mês. Eu vou precisar também do ano, então eu vou criar um campo ano. Na realidade eu estou extraindo o ano da data que já existe lá na minha base de dados. Vou pegar o valor, que é um campo que já existe, e o tipo, que também já existe. Ótimo, então estou usando como base aqui uma tabela que já está na minha memória, evidente. Eu vou pronto, só para eu não ter confusão nenhuma, vou dar uma carga dos meus dados. Já eu estou com os 5 campos que eu criei aqui e a gente já tem conteúdo para criar a nossa aplicação. Então eu vou criar alguns filtros aqui, ano, mês e tipo. Esses são os meus filtros. Mês, ano e tipo. Vou dar uma localizada um pouco melhor neles aqui, um pouco à esquerda. Enfim, já dá para eu brincar aqui dentro do ClickView. Os dados já estão associados, então se eu seleciono qualquer informação, ele já me mostra onde é que eu tenho dados, onde não tem. Então, toda a amarração da base ali já tá feita. Eu tenho uma única tabela no meu modelo. Então, podemos avançar. Qual vai ser o nosso primeiro objetivo? Primeiro de tudo, eu vou criar um gráfico de barras que me mostre a cada ano quanto eu vendi de cada produto. Então eu vou começar construindo um gráfico muito simples. Então, vamos lá construir esse gráfico. Vou pôr um novo objeto aqui do tipo gráfico. Vou chamar ele de barras aqui. Vou usar como base meu ano e o tipo. E a minha expressão vai ser a soma do meu campo valor. Ok? Está todo mundo no mesmo ponto. Ok. Concluir. Bom, tem o meu primeiro gráfico aí no ClickView. Esse gráfico está me mostrando... Vou passar essa barra aqui um pouco. Esse meu gráfico mostra quanto eu vendi de cada um desses produtos por ano. Então eu tenho aqui uma barra para cada... 4 barras para cada ano na realidade. Ótimo. Esse é o gráfico simples que a gente já sabe construir. E aí a gente vai reproduzir o mesmo comportamento que a gente viu na apresentação de slides lá. Ou seja, se eu selecionar 2013, ele sumiu com todas as informações dos anos anteriores. Se eu seleciono 2012, ele some com todo mundo. Então, como eu posso usar o set análises para que, mesmo eu aplicando alguma seleção, as minhas barras não deixem de ser exibidas? Então a gente vai construir, esse vai ser o nosso primeiro exercício. Vou entrar lá e vou construir uma expressão para que as minhas barras sejam sempre exibidas. Vou entrar nas minhas propriedades e vou alterar essa expressão aqui. A soma do valor. E aqui eu vou forçar o conjunto. E aí
Aí tudo faz sentido porque da análise de conjuntos, porque eu estou dizendo aqui explicitamente para o ClickView qual é o conjunto, o universo de informações que ele deve considerar. Acho que a forma mais simples de entender é como se fosse um where, aí, se a gente estivesse fazendo uma consulta. Ou seja, eu quero fazer a soma dos valores onde o meu ano seja 2011 e 2012, por exemplo. Então eu vou pôr soma dos valores, abre e fecho chaves, abre e fecho maior e menor, e aí é que eu vou chamar ano igual, abro de novo e fecho de novo chaves, 2011, 2011, 2012. Certo? Então, essa é a expressão que eu quero fazer, soma de valor, sempre considerando 11 e 12. E aí tá. Então, no gráfico eu trouxe, vou excluir essa linha aqui em cima, que está trazendo aquele texto, só para a gente aproveitar melhor o espaço. Geral, mostrar títulos, estou excluindo. Pronto, sumi com a linha ali de cima. Então aqui eu tenho as minhas barras para 2011 e 2012. E independente do que eu estou filtrando aqui, vocês podem ver que o comportamento do gráfico não oscila. Porém, se no nível abaixo, que seria o de mês, eu aplicar algum filtro, aí sim as minhas barras se movimentam. Então eu estou considerando meses, mas não estou considerando ano. Então, aqui eu forcei o ClickView a utilizar o conjunto de dados que eu queria aqui nesse meu gráfico. Legal. Vou dar uma melhorada só no layout aqui para a gente poder acompanhar. Então, vou mexer aqui nas minhas expressões. Vou colocar os valores sobre os dados, que é para ser exibido quanto vale cada uma daquelas barras. E quero que ela seja apresentada na vertical. Também vou nessa aba de número aqui e vou dizer que isso aqui é moeda. Ok. Então ele está mostrando agora o valor para cada uma das minhas barras. Joia! A gente construiu o nosso primeiro exemplo aí utilizando a análise de conjuntos. E aí a expressão, apesar da sintaxe ela não ser muito intuitiva, eu acho ela até um pouco complexa, mas não tem muito segredo, né? A gente, apesar dos abre chave, abre maior, abre menor, acho que se a gente entendeu o conceito aqui de que é como se fosse um where, põe uma dimensão e define qual é o valor, ou uma expressão aqui dentro, fica fácil da gente entender. E aí a gente pode partir para um exemplo um pouquinho mais complexo. O que a gente pode fazer aqui ainda? Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma comparação, e aí é o que eu dizia lá durante a apresentaçãozinha de slides, em que ao selecionar 2013, ele faça um comparativo do ano de 2013 com 2012, ou seja, com o ano anterior. Se eu mudar para 2012, ele faz um comparativo 2012 contra 2011. E assim por diante. Se eu tivesse N anos aqui, ele sempre faria uma comparação com o ano anterior. Então a gente vai fazer isso aí agora na prática, tá legal? Vou entrar na minha propriedade do gráfico novamente, então botão direito em cima do gráfico, propriedade. Vou pegar minha expressão aqui, já está aberta a aba de expressão. E aí eu vou trocar. Ao invés de eu colocar dentro dessa chave aqui, um valor fixo, aqui eu vou colocar uma expressão, ou seja, eu quero fazer um cálculo aqui dentro. Então eu posso colocar o dólar aqui na frente, abre e fecha parênteses, igual a max, fecha parênteses de novo. Então aqui eu estou dizendo, considerando a seleção do usuário, eu quero sempre que o meu ano, a minha barra vai mostrar o ano igual à seleção do usuário, ou ao maior ano selecionado pelo usuário. Então sempre eu vou, por mais que ele selecione 2 no filtro, eu sempre vou ter como parâmetro o maior valor. Se a gente voltar para a nossa aplicação, pode ver que ele está mostrando só 2012. Se eu limpar os meus filtros aqui, está mostrando só 2013. Então agora ele sempre mostra só o maior valor. Eu posso andar e navegar por todos os filtros
e ele mostra só o maior. E agora a gente vai fazer a comparação. Então eu quero esse maior valor contra um ano anterior. Vou salvar aqui para não ter perigo de perder nada. E vou criar as minhas barras do ano anterior. Então, vou voltar lá nas propriedades. Vou copiar aqui essa conta que já está feita e já está funcionando. Vou utilizar como base a minha expressão. E vou incluir uma segunda expressão. Excelente. A minha expressão ela vai ser exatamente igual. E o que eu preciso mudar aqui? A única coisa é que eu tenho que colocar um menos 1 para que ele entenda que é o maior ano menos 1. Ou seja, vou pegar sempre o penúltimo ano, ou o ano atrás da seleção que ele fez. Vou dar um OK. Posso melhorar aqui no meu layout colocando os rótulos. Então esse é o ano anterior e posso pôr max ano menos 1. Para que toda vez que eu passar o mouse sobre essa barra ele me mostre qual é o ano referente. Aqui posso pôr igual a max ano. E aí quando eu passar o mouse ele mostra que esse é o meu maior ano. Vou dar um OK aqui. E aí ele trouxe 2012 e 2013, cada um em uma cor. Deixa eu só pôr. Ficou faltando os valores sobre os dados aqui em cima. Eu vou colocar só para ficar todos iguais. Então eu vou pegar o meu ano menos 1. Valores sobre os dados. OK. E ele já aparece lá para a gente. Excelente, então. Como nenhuma aplicação, nenhum filtro foi selecionado dentro da aplicação, ele está me mostrando os valores por default, comparando o meu maior ano, que é 2013, com o ano anterior, 2012. Se eu selecionar 2013, nada muda. Mas se eu selecionar 2012, ele já recalculou tudo aqui para 2011 e 2012. 2011, ele só vai trazer esse ano porque eu não tenho informações para trás de 2011. Por mais que ele me mostre a legenda lá em cima, eu não tenho informações. Então, essa aqui é a base para a gente fazer uma comparação simples utilizando a análise de conjuntos. Aquela expressão, e aí você poderia repetir ela ou para mais vezes para ter outras informações apresentadas, ou a gente poderia incluir outras dimensões, igual eu coloquei ano, a gente poderia colocar mês ali dentro, filial, enfim. Você pode colocar o que você precisar para definir o seu conjunto. E aí aqui eu estou fazendo, considero o ano, considero os meses e posso considerar só os produtos que eu selecionar. Legal? Excelente. Então a gente tem aqui um modelo mais simples possível para a gente criar um gráfico utilizando a análise de conjuntos. O que mais é possível a gente fazer? A gente pode imaginar o seguinte cenário. Imagine que a sua aplicação ela tem inúmeros filtros, ela tem bastante informação lá, e que você pode, o usuário passa um tempo clicando em um filtro, em outro, até ele reproduzir o cenário, uma situação em que faça sentido para ele, ou que ele possa descobrir uma informação interessante. Então, vamos supor que aqui, 2013, primeiro semestre, e esses dois produtos. Vamos supor que eu fiz uma série de análises para chegar nessa combinação, e esse conjunto de filtros faz muito sentido para mim. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um marcador, ou seja, como se fosse um favorito, que guarda quais são os filtros que eu selecionei. E vou incluir um marcador aqui chamado request. Legal. Está salvo. E aí como funciona? Se eu limpar aqui os meus filtros, para quem não conhece, o meu marcador ele reproduz a mesma navegação que eu fiz agora há pouco. Então, se eu clico no marcador, ele seleciona automaticamente os filtros que eu tenho ali. E aí o que a gente pode fazer com isso? Eu posso fazer com que esse marcador seja o meu conjunto. Ou seja, ao invés de eu definir lá
2010, 2011, 2012, como eu fiz outra vez, e a dimensão ano, eu posso colocar dentro da minha análise de conjunto um marcador. Isso aí simplifica já bastante a vida. Então, eu vou copiar aqui o meu gráfico, clico nele, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Vou ter um segundo gráfico aqui embaixo. E esse cara aqui, ao invés de eu fazer esses cálculos que eu estava fazendo, vou fazer diferente. Vou excluir uma expressão. Vou criar aqui o meu óculos chamado valor. Então a minha barra representa valor. E a minha análise de conjunto aqui, ao invés de eu pegar o ano, eu vou apagar todo mundo. Vou deixar só abre e fecha chaves. E vou digitar aqui, ó, in quest. E aí ele já apareceu como se fosse uma variável dentro do ClickView. Ele já identificou meu marcador. Então ele vai fazer a soma de todos os valores que pertencem ao conjunto ou aquela seleção em quest. E pronto. Os gráficos mostram somente aquela informação que eu selecionei. Então aqui eu estou trazendo exatamente 2013, laranja e morango, só para o meu primeiro semestre. Se eu fizer uma seleção aqui, ó, pode ver que as minhas barras, 6.900 de laranja, 6.900 de laranja. Os valores, eles batem todos. Legal? Então, essa é uma segunda aplicação. Vou trocar o título aqui. Só para ficar explícito para vocês, barra, utilizando marcador. Afinal, essa aplicação vai estar disponível para download, junto com o vídeo, com o material que o Wagner vai disponibilizar no nosso site. Então, fica mais fácil para quem tiver interesse em baixar a aplicação e fazer uso dela. Legal. E qual vai ser o nosso último passo, então? O que está faltando? Nos gráficos aí, um cenário que, apesar de um exemplo muito simples, são situações reais, a gente vive precisando fazer esse tipo de coisa, mas o campeão mesmo de uso de análise de conjunto são as tabelas. Então aqui o que a gente vai criar é uma tabelinha, fazendo a comparação entre um ano e outro, para todos os nossos produtos, e no final criar uma coluna com uma variação em percentual entre um ano e outro. E aí a gente vai fazer isso utilizando a análise de conjunto. Vamos então para a prática. Vou clicar aqui com o meu botão direito, novo objeto de pasta, gráfico também. E aí dentro dos meus gráficos eu vou utilizar essa tabela simples, essa tabela localizada na parte de baixo. Vou chamar isso aqui de comparativo, avaliação. Legal. Vou avançar e vou fazer o mesmo comportamento que a gente fez no início do gráfico anterior. Soma valor. Então a gente vai começar sempre com o básico, né? O primeiro passo é, vou somar o valor sem ter que selecionar um conjunto específico, sem fazer nada. E vou concluir. Então aqui eu tenho uma tabela bem simplesinha, dizendo para cada produto qual foi o valor das minhas vendas no acumulado, né? Que eu não estou fazendo distinção entre ano nenhum. Se eu selecionar 2013, ele pega o valor específico. Se eu selecionar alguns meses, ele muda. Se eu selecionar algum produto, ele vai pegar só o produto que eu filtrei. Vamos só melhorar o layout dessa tabela antes da gente avançar. Eu vou voltar lá na minha aba de número. Vou chamar isso aqui de moeda. Afinal, quero que mostre em reais. Então agora está um pouco melhor formatada. Nosso próximo passo então vai ser o seguinte. Como eu comentei, nosso objetivo aqui é o quê? Que era uma coluna com os dados de 2013, uma coluna com os dados de 2012 e uma última coluna falando qual foi a variação de um ano para o outro. E quando eu clicar no filtro 2012, eu tenho que
trocar 2013 por 2012 e pegar o ano anterior. Então, esses valores de 2013 e 2012 não são fixos. Eu quero que ele calcule dinamicamente uma comparação do último ano com o ano anterior. Então, vou começar fazendo o cálculo no meu último ano. Vou fazer a soma do valor, onde, então, abre e fecho chaves, abre e fecho maior, menor, e aí eu vou falar que ano é igual, abre e fecha chaves mais uma vez, dólar, abre e fecha parênteses, igual a max ano. Legal. Eu vou colocar aqui no início só mais um dólar, que é para eu ter em consideração a seleção do usuário. Isso aqui quer dizer que eu estou, à medida que o usuário mudar o filtro, eu estou mudando o meu ano a ser comparado. Excelente. Ele vai fazer a conta e aqui o meu rótulo tem que apresentar. Não vou pôr nada só para a gente ver o que vai fazer. Então aqui ele já trouxe as informações referentes ao ano de 2013. Se eu filtrar 2013 ele vai mostrar aqui. Se eu mudar para 2012 ele muda. 2011 também recalculou. E agora eu vou fazer o comparativo com o ano anterior. Antes disso eu só vou deixar um rótulo mais amigável aqui, ó, tá vendo que ele mostra ano igual a 2013? Ele fez a conta lá dentro e ele sabe que é 2013. Mas para quem usa, a gente tem que deixar a coisa já explícita. Maxano. 2013. Tá fácil de entender agora. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos duplicar essa expressão, criando uma nova. Mas dessa vez a gente vai subtrair 1. Então, estou fazendo exatamente o que a gente fez naquele gráfico. E aqui, meu rótulo max ano menos 1. 2012, eu tenho esses valores. Vamos formatar e deixar tudo como dinheiro para a coisa ficar mais fácil de visualizar. Propriedades, número. Vou pegar a minha segunda expressão e vou dizer que ela também é moeda. Aqui é a máscara que a gente está apresentando. Né? Se a gente quisesse, ao invés de reais, por alguma outra nomenclatura, dólar, enfim, aqui é a máscara utilizada para apresentar o número. É a forma mais fácil de você mudar esse padrão. Legal, então aqui tenho claramente, ó, em 2013 eu vendi de abacaxi 16.050, em 2012 16.940. Se eu mudo o meu filtro para 2012, ele já recalcula 2012 contra o ano anterior. E aí o que falta para a gente? Falta aquela última coluna que vai calcular a variação de um ano para o outro. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou entrar aqui nas propriedades e eu preciso criar uma terceira expressão que vai ser a minha terceira coluna. Isso aqui é o que algumas pessoas chamam de análise horizontal, ou seja, pegar um produto e fazer uma comparação entre períodos diferentes, enfim. Depende da área das pessoas, cada um dá um número diferente, mas o que a gente está fazendo é calculando a variação entre períodos diferentes. E aqui o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode simplificar um pouco, usar uma manha aqui do QuickView e pôr, quero, a minha conta vai ser o seguinte, coluna 1, ou seja, a minha primeira expressão, que é o último ano, dividido pela minha coluna 2, que é a minha segunda expressão, menos 1. Só para eu fazer o cálculo e zerar se for necessário. Então aqui ele vai dividir um pelo outro. O que eu quero dizer aqui? Aqui essa é a minha variação em percentual. E na aba de números, eu vou dizer, eu quero que essa variação em percentual
seja apresentado sempre com 2 casas decimais, então isso é fixo, e que ela seja percentual. Vou checar aqui embaixo, mostrar percentagem, ok. E aí a conta está feita, a mágica está pronta. Vou reduzir um pouquinho aqui. Então eu tenho que abacaxi foi 16.940 em 2012, 16.840 em 2011, e eu variei positivamente 0,59 na mudança de um período para o outro. Se eu selecionar 2013, ele já recalcula e faz essas mesmas cálculos de variação. E aí o que a gente pode fazer é só dar uma melhorada aqui no layout, deixar essa variação um pouco mais evidente. Então, cliquei em botão direito novamente, propriedades, vou aqui na minha aba de efeitos visuais e vou dizer, sempre que a minha variação for maior que 0.001, eu vou deixar em verde. Esse aqui é porque eu vou de 0 a 1, 0.001. Se eu for um valor negativo, se eu tiver com um valor negativo, aí eu devo apresentar essa linha em vermelho. Aqui você define a regra que quiser, se é o texto que muda de cor, se é o fundo que muda de cor, negrito, enfim, aqui você pode definir a regra que quiser. E ok. Então aqui, ó, quando eu carrego a minha aplicação e ela ainda não tem nada, o primeiro passo é ela calcular sempre baseado no último, 2013 versus 2012, qual foi a variação. Mudei para 2011, 2012, ele pega 2011, e 2011 ele não tem nada para comparar, e aí ele traz zerado. Bom, acho que com isso a gente consegue ter noção do que é possível construir com a análise de conjuntos. A gente caminhou razoavelmente bem aqui no tempo, temos os 10 minutos planejados para as perguntas. Eu vou passar aqui a palavra de volta para o Wagner, para ele passar alguns recadinhos. Enquanto isso, vocês vão começar a mandar para a gente as perguntas, as questões, para a gente tirar as dúvidas. Temos alguns recadinhos, coisa simples, deixa eu pegar aqui. Bom, como eu disse no começo, esse web seminário está sendo gravado. A gente vai disponibilizar tanto a gravação quanto esse aplicativo que o Vinícius criou aí, de exemplo, no nosso site a partir do dia 23 de novembro, da quarta da semana que vem. A gente manda um e-mail para vocês confirmando, né, avisando aí sobre a data. Amanhã a gente vai passar um feedback, um e-mail com link com 5, 6 perguntinhas de feedback sobre o evento. Por favor, é muito importante para a gente ter esse retorno de vocês, no que foi bom, no que não foi, comentários. Nosso próximo webseminário é dia 13 de novembro, numa quinta-feira, a gente vai falar sobre BI nas soluções fiscais. Então, a gente vai levar um projeto inovador que a gente está fazendo em parceria com uma empresa de soluções fiscais. Bom, aproveitando, como vocês viram na aplicação, a gente tem programado para novembro treinamentos, e vocês que participaram, vocês que se inscreveram aqui no nosso webseminário, vocês têm 15% de desconto. Então, fiquem atentos aí, entrem em contato quem tiver interesse de fazer o treinamento básico, o treinamento avançado de ClickView. Vocês que foram se inscrever no evento, vocês têm desconto, é desconto bem bacana. É só se inscrever aqui, entrar em contato com a gente para ver quanto são as próximas turmas. Fique atento que vale a pena. Bom, Vinícius, eu vou começar aqui com a primeira questão. A primeira pergunta foi enviada pelo Rafael, logo que você começou com o primeiro exemplo. Ele questionou como seria a sintaxe para realizar um between, quer dizer, entre 2010 até 2013. Então, como seria a sintaxe para resolver essa questão de between entre 2010 e 2013? Boa pergunta. O nível está subindo aqui, vai ser boa essa. Eu posso criar aqui um exemplo para o nosso amigo Rafael, só para ele ver. O que eu te digo assim, de uma forma mais genérica é o seguinte. Ali eu estava usando o igual, então estou fazendo ano igual a 2011, por exemplo, mas
o set análise, né, essa análise de conjunto, aquela sintaxe, ela está quebrada, na verdade ela pode ser subdividida em 3 partes. Identificadores, que seriam quais são os campos que eu quero trabalhar, os meus modificadores, que seriam ali, quais são, se eu quero fazer uma comparação com um conjunto igual ao outro, eu posso fazer o entre um valor ou outro, maior ou menor, então eu tenho toda essa gama de possibilidades que eu tenho para trabalhar quando eu estou fazendo um where. Então, até o exemplo do where é exatamente por isso, para tentar deixar muito claro que você pode fazer tanto operações em que você segmenta o seu conjunto, como operações de conjunto. Então eu quero uma inclusão, uma exclusão, uma intersecção entre conjuntos. Isso também é possível de você fazer ali manipulando a expressão de análise de conjuntos. Vou criar aqui um texto, só para o nosso amigo Rafael saber como que funcionaria. Então aqui eu tenho um sum valor. Então aqui, Rafael, essa seria a expressão mais básica. E aí quando eu quiser colocar um set análises com um between, aí, o valor do ano, por exemplo, entre 2011 e 2013, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir e vou fechar aqui as minhas chaves, como eu fiz da outra vez. Vou pôr aqui o dólar, abrir e vou fechar os colchetes, o maior e menor. Vou pôr ano igual, abre e fecha as chaves novamente, e aí você vai lembrar que a gente fez o seguinte, depois 2011 e 2012 lá naquela explicação que a gente fez. Aqui qual vai ser a diferença? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar entre aspas duplas, aqui, entre aspas duplas eu vou colocar maior que 2010, menor que 2013. E aí tá aqui sua expressão, tá dando como ok. E aí apesar dela não ser tão intuitiva aí como seria o maior ou menor, mas aí eu estou fazendo between, maior que 2010, menor que 2013. Ok, Vinícius, obrigado. Vamos para mais uma. O Augusto tem 2 perguntas bem bacanas. Uma que peraí que eu me perdi. Conseguimos configurar e mostrar, e sempre mostrar o maior, do maior para o menor, quer dizer, mostrar ordenado o valor sempre do menor para o maior valor. Isso é um questionamento dele, e o outro, mais ou menos em cima dessa organização, se é possível mostrar, no exemplo apresentado, estava ordenado por ordem alfabética do campo tipo. Teria como ordenar por valor, no maior ano, no menor ano, quer dizer, essa questão de ordenação de valores, aí qual é a flexibilidade do ClickView? A resposta dessa pergunta, na realidade, ela não vai envolver a análise de conjuntos. Ali você vai definir quais são os anos, os períodos, por exemplo, como foi o nosso caso, que você deve considerar, então 2010, 11, 12, 13, enfim, quantos você quiser. E a ordem como você coloca ali, por exemplo, não é isso que influencia na ordenação. O que vai, de fato, se aplicar, eu vou até mostrar aqui que aí fica bem mais fácil de entender. A gente tem uma aba aqui nas propriedades, por exemplo, nas propriedades do gráfico, eu tenho uma aba que se chama classificar. Aqui eu digo como o meu gráfico vai estar ordenado. Então eu estou ordenando por tipo, e aí vocês podem ver lá, abacaxi, laranja, morango, mas eu poderia ordenar, por exemplo, pela variação. Então eu vou pôr a variação lá em cima, estou promovendo a variação, ele é um campo tipo numérico, e eu vou pôr do maior para o menor. Pronto. Então aqui você tem, tanto nas propriedades do gráfico, a possibilidade de fazer isso aqui e deixar com que ordenado por qualquer uma das colunas que você quiser, como você pode habilitar aqui para que o usuário trabalhe como é no Excel. Então ele está ficando aqui e estou ordenando por 2012. Se eu clico aqui,
por 2013, aqui por variação e aqui por tipo. Então, o ClickView tem bastante flexibilidade e liberdade nessa questão de ordenação. Normalmente o que a gente faz é escolher aí, dentre os usuários qual é o campo mandatório, a coluna que deve ser a base, mas habilitar para que o usuário possa ordenar isso da forma como ele melhor entender. E aí cada usuário pode ordenar da forma como quiser, porque não está impactando a aplicação de fato. Eu espero ter respondido a sua pergunta, senão, por favor, manda de novo que a gente vai avançando aí até não sobrar nenhuma dúvida. Uma pergunta aqui do Ilames, uma pergunta sobre a utilização, na verdade, do ClickView. Como seria a forma de entrega desse painel para autogestão? Imagino que seria disponibilizado em uma plataforma web. Então, como é que o ClickView, ok, você mostrou ali o desenvolvimento, mas como isso vai para a autogestão? Legal. O ClickView, como que ele funciona? Aqui eu estou usando a plataforma de desenvolvedor, então estou usando a versão do ClickView que é instalada no desktop, na máquina, né, no seu computador, no seu PC. E aqui você tem todas as ferramentas para construir a aplicação. E aí construir mesmo do nível mais baixo, que seria ter acesso aos scripts, à carga de dados, aos bancos de dados, enfim, fazer tudo o que envolve um projeto de BI. O que você deve ter em mente é que, imagina que dessa aba aqui, onde está do azul para baixo, isso aqui é incorporado ao seu navegador, e uma vez que o projeto é finalizado, a gente publica isso em um servidor. Então, eu pego o meu projeto construído aqui na minha versão de desenvolvedor, levo isso para o servidor de ClickView, então tem um servidor onde eu hospedo esse meu projeto, coloco ele lá dentro, pode estar dentro da sua organização, pode ser um servidor em nuvem, enfim, você pode trabalhar da forma como quiser, e a mesma tela aqui que você está vendo para interação, para uso da aplicação, essa parte do azul para baixo, com N abas, se você tivesse mais de uma aba aqui, tudo isso você tem lá no seu navegador e a pessoa vai interagir com ela usando o navegador, usando a aplicação para tablet, usando a aplicação para smartphone, enfim. Esse é só o ambiente do desenvolvedor. Dali para frente você tem toda a flexibilidade para usar em navegadores, tablets, smartphones. O Wellington envia 7 análises é uma boa prática? Quer dizer, há impacto sobre a performance? Excelente pergunta, Wellington. Sim, a resposta é os 7 análises, né? A análise de conjunto é uma boa prática e é um recurso que você não vai conseguir viver sem. A partir do momento que você estiver construindo aplicações complexas, você não vai conseguir tirar o resultado que você precisa sem usar ele. Obviamente é o seguinte, você utilizar análise de conjunto em um gráfico que pode ser construído sem ele, e aí sim você precisa ter o conhecimento para julgar quais situações precisam, quais não. Aí sim é importante porque o ClickView, quando eu estou trabalhando análise de conjuntos, eu estou definindo qual é um conjunto específico de dados que deve ser utilizado no cálculo. Então, em algumas situações, se eu usar ele desnecessariamente, eu estou às vezes fazendo um cálculo sobre um universo grande de dados, replicando dados e assim, obviamente eu vou ter impacto sobre a minha performance. Então, que ele é uma boa prática, sim, de fato é. O que precisa é conhecimento para você julgar situações que precisam, para você não ficar usando ele em situações desnecessárias. Porque entre fazer uma expressão simples, como era aquele meu sum valor, e eu fazer uma expressão mais complexa como essa, com certeza essa expressão custa um pouquinho mais caro em nível de processamento e de performance. Então, só precisa aí de um senso para julgar quando devo usar e quando não. Do Daniel, há alguma restrição para utilizar os 7 análises na versão Personal Edition, que é a versão free que o ClickView disponibiliza? Não há restrição nenhuma. Essa versão pessoal, né, o Personal Edition aí, ela oferece todas as funcionalidades que o ClickView possui. Não há limitação de construção, uso desses recursos como é a análise de conjuntos. Não há nenhuma restrição nesse sentido. A única restrição que existe como o nome mesmo diz, é uma versão pessoal. Então, seu projeto você constrói
e fica nessa máquina. Você não consegue portar ela para um servidor, não consegue portar ela para um segundo computador, não consegue acessar através da rede. Essa é a desvantagem de quem tem uma cópia licenciada. Que aí você põe no servidor, todo mundo acessa, todo mundo navega na aplicação. Mas quanto a limite de funcionalidades e recursos, não tem não. Tem uma questão aqui que o Carlos mandou, que essa eu consigo responder, bacana. O Carlos perguntou sobre os web seminários anteriores, né, se ele tem acesso, até aproveitando. Sim, no nosso site é possível ter o acesso ali no inquest.com.br, tem uma área de web seminários ali na home que você clica, vai para ela, e a gente tem um canal no YouTube também, eu já vou passar o link para todo mundo, mas lá tem a gravação dos web seminários anteriores, de ClickView a gente já falou como iniciar a primeira aplicação, como gerar relatórios automáticos, e também sobre geolocalização, quer dizer, utilizar mapas aí no ClickView. Então foram os temas anteriores. O material, os vídeos estão lá para acesso para todo mundo, material para download para os que tiverem material. Então é só entrar lá, a gente já manda o link. O Ricardo pergunta, em qual treinamento vocês ensinam sete análises? No básico, avançado, iniciante? Como é que é o treinamento aí? Qual treinamento sete análises se encaixa? Ricardo, esse é um tema avançado já, só para você entender qual é o modelo de treinamento aí para quem desenvolve em ClickView. A gente tem normalmente, e aí não só a gente, esse é o guideline da ClickTech, então esse é o modelo de treinamento que ela estabelece. Existe o módulo básico de desenvolvimento, que é a parte de scripts, a parte de criação de telas, enfim, a parte de criação de gráficos, enfim, essa parte de apresentação. No módulo avançado, aí a gente vai começar a trabalhar com análise de conjuntos, que você está vendo, que por sinal é um dos temas mais pesados, assim. A gente está vendo esse tema de uma forma muito superficial hoje aqui, é mais para a gente ter um overview, dar uma ideia do que é possível fazer, mas esse tema, para você ter ideia, ele normalmente vai de um período até um dia inteiro dedicado a esse assunto, para que a gente possa abordar todas as variações, para a gente possa abordar todas as formas de manipular conjuntos. Então, igual eu estou fazendo aqui igual, e depois eu fiz um maior, menor, a gente poderia fazer operações de conjuntos, intersecções, exclusões, uniões. Então, tem um mundo de coisa para fazer, e isso aí se encaixa dentro da grade de treinamento avançada. Ok. Obrigado. Bom, obrigado a todos pelos envios. A gente vai para a última questão aqui, que é da Cibele. Bom, é uma questão para finalizar. A Cibele coloca um ponto bem interessante, Vinícius. Ela comenta aqui que, o sete análises foi apresentado, né, de uma forma bem introdutória, mas de uma maneira bem rápida. Ela coloca que foi apresentado, né, e foi construída uma aplicação simples, mas bem rápida. O ClickView, essa velocidade, ele consegue consolidar dados de diferentes bases, como a velocidade é essa mesmo de projeto para consolidar e apresentar informação, quer dizer, ou aqui foi algo bem trivial. Essa foi a grande dúvida que ela deixou aqui. Obrigado, Cibele. Bem bacana a sua pergunta. O projeto, ele tem, na verdade, ele é uma curva, assim, uma crescente. O que a gente vê na prática é que o que mais toma tempo é o início, em que a gente está entendendo de fato o que precisa ser construído. A gente está consolidando diferentes bases de dados, normalmente esse é o nosso universo. Às vezes não só a base de dados vem de fontes diferentes, mas às vezes até uma única base de dados ela tem uma complexidade alta, porque eu estou falando às vezes de sistemas de gestão, alguma coisa que é bem complexa, e aí só de eu conseguir tentar juntar informações de uma área contábil com uma área financeira, com pontos de venda, enfim, esse cruzamento de universo de informações já é complicado. Então, esse é o que toma normalmente mais tempo até a gente ter as coisas bem amarradas dentro do ClickView. Dali para frente, normalmente a gente deslancha e vai muito bem. Lógico, a gente não constrói um projeto inteiro em uma noite como a gente está fazendo aqui, mas se você comparar com qualquer outra ferramenta de mercado,
uma ferramenta como o QlikView que você consegue eliminar etapas de ETL, porque você consegue fazer aqui dentro. Você não tem que construir cubo, mexer muita coisa em base de dados. Na verdade, você não precisa mexer nada na base de dados. Isso aí vai te dando muita velocidade na criação do projeto. Então, assim, a gente vê também em mercado aí gente falando, projeto QlikView eu entrego em uma semana. Não é assim, não tem mágica, né? A gente tem trabalhado projetos de um porte bem considerável e aí, normalmente os resultados começam a aparecer depois de 1 ou 2 meses. Mas, quando a gente está pensando em BI, 1 a 2 meses é um período muito curto para você ter um projeto que abrange um departamento inteiro, múltiplas visões, múltiplas camadas, permitir que navegue, interprete, descubra informações. Então, assim, não acontece do dia para a noite, mas é muito mais rápido do que qualquer outra plataforma. A gente tem muita flexibilidade aqui. E o principal, eu, como desenvolvedor, e a gente conhece, a Inquest aqui tem um papel de especialista de BI, não só de quem conhece uma tecnologia. Então a gente vê que a gente consegue dizer muito mais sim para a área de negócio, no sentido de dá para fazer isso, consegue mudar daquele jeito, queria ver assim, assado. Então, eu acho que o grande ganho está nisso, em você poder mostrar informações, fazer algumas outras coisas que as outras plataformas limitam, né? A tecnologia abre como você entregar algumas coisas que em outras ferramentas seria difícil. Muito obrigado novamente, Vinícius, pelas respostas, pela apresentação, por nos trazer esse assunto, foi muito bom. Obrigado a todos que participaram, a todos que continuaram aí, todo mundo continuou conectado, que se inscreveu, que veio atrás, que está preocupado, né? Tá correndo. A gente sabe que o tempo hoje é cada vez mais curto, então a gente valoriza muito quem investe seu tempo em conhecer mais e aprofundar o conhecimento e ser um profissional melhor. Muito obrigado a vocês que estiveram hoje aqui com a gente. Obrigado pelas inscrições, pelas indicações. Muita gente aí está chegando por indicação. E eu espero ver vocês nos nossos próximos eventos, ver vocês aí, continuar trocando informações com vocês. Obrigado e até nossos próximos eventos. Tchau, tchau.